Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssimo Tarô. Vamos fazer uma leitura para os librianos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente para o ano de 2026. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, comente aqui o que você achou. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimataru.com. Começando aqui com o oráculo da deusa tríplice, veio o sexto chakra, a bem-aventurança infinita e o desabrochar do espírito, que é o arcano do Papa. Interessante, tem um desenvolvimento espiritual aqui para alguns librianos, tá? Vocês mais intuitivos, alguns entendendo assim, que vocês não precisam de pontes para o espiritual, vocês já são a própria ponte. Vocês já conseguem, vocês que eu digo assim, todo mundo, né? Consegue se ligar ao espiritual, dialogar, se conectar com a espiritualidade sem o intermédio de ninguém. Você pode ter? Pode, mas você também pode, mas você não precisa, ninguém precisa do intermédio de alguém para se conectar com a espiritualidade. Todo mundo pode, todo mundo tem esse caminho aberto. E vocês estão ganhando essa consciência. Ou para alguns fortalecendo essa consciência. O oráculo da benzedeira veio recordações, recordar e agradecer sempre. Conexão nesse momento, eu te benzo, intuição, aceite o convite e deixe-se guiar. Eu vejo muito claramente aqui um mentor guiando vocês nesse momento, assim. Pegando na mãozinha de vocês e mostrando o caminho. E assim, se entreguem, sabe? Vivam isso. Permitam ser guiados mesmo. Aqui com o tarô do Osho veio Além da Ilusão, que é uma carta de julgamento. A Simplicidade, que é o 8 de ouros. E a Consciência, que é a de espada. Nossa, muito espiritual essa leitura de Libra. Muito mesmo. Até assim, puxar outras interpretações. Mas, de modo geral, essa parte espiritual, ela tá muito focada num momento de elevação da consciência, ganho de consciência, aprofundamento da sua conexão com a espiritualidade. E isso vem junto de uma dedicação, né? Então, tem práticas que você vem assumindo de compromisso com você mesmo, com a sua energia, que favorecem esse desenvolvimento. Algumas coisas vocês estão se sentindo intuídos a fazer, façam. Quando eu tava bem, assim, no ápice do meu processo de desenvolvimento espiritual, acontecia muito isso. Eu me sentia intuída a fazer certas coisas e eu ia lá e fazia. Testava, me experimentava, via como é que eu me sentia. Em geral, eu me sentia bem. E foi um processo também que me ajudou a confiar mais na minha intuição, a me entregar mais ao que eu ouço, ao que eu sinto de fazer. Porque uma vez que eu fazia e me sentia bem, eu entendia que era um bom direcionamento, eu estava sendo guiada para algo que era benéfico para mim. Enfim, é isso. Deixa eu ver o que mais. Gente, está um calor, que eu tô em tempo assim de ter um passamento, mas vou aqui finalizar, que essa é a última de hoje. Vocês estão sendo intuídos a se dedicar a algum estudo que para alguns é um estudo, para outros é alguma questão que envolve o posicionamento ou a comunicação de vocês. Então, vocês sentindo que precisam se posicionar mais no trabalho. Então, por exemplo, eu tenho uma autoridade aqui, eu tenho um conhecimento. Então, eu vou usar essa minha autoridade, esse meu conhecimento para
direcionar as pessoas que trabalham comigo. Você não precisa estar num cargo de liderança para fazer isso, para exercer uma liderança aqui. Às vezes a gente fica, ai, mas eu não tô sendo paga pra isso, não vou fazer. Mas aí talvez. Primeiro que assim, que mentalidade é essa, né? Vamos parar com isso. Segundo que às vezes você ter aquela atitude evidencia para as pessoas que você já tá preparado para esse tipo de cargo. Aí você pensar assim, ai, mas eu não quero um cargo de liderança. Tudo bem. A questão é que você assumir uma liderança, ter uma autoridade aqui numa situação, é benéfica para você. Para o seu desenvolvimento profissional, para, assim, faz você se sentir bem, se sentir mais conectado com o seu trabalho, traz sentido para o que você faz, entende? Então não fique pensando tanto no que você tem a ganhar fazendo algo, o resultado que aquilo vai te trazer. Não. A satisfação, ela vem da realização. Ela vem da atividade, do desempenhar da atividade, não do resultado. O resultado ele pode ser muito positivo, mas não é o foco é a realização. Tá bom? Vamos aqui com... Ai! Minha cara. Com o tarô mitológico, como vai estar a energia de vocês? Para alguns pode ter algum tipo de promoção. Então, assim, você é pleno, vai ser sênior. Se é sênior, vai ser especialista. Algo desse tipo, sabe? Staff. Enfim, muda os nomes dos cargos aí, mas vocês entenderam. Aqui, energia geral de vocês, a roda da fortuna. Para amor veio a temperança. Trabalho, o carro. Dinheiro, o imperador. E espiritual, o louco. Aqui o louco no espiritual reforça essa energia de entrega. É pra se jogar, é pra se entregar, é pra... Inclusive, assim, tem coisas aqui a nível espiritual que vocês nunca viveram. Mas não é pra ter medo, sabe, gente? Às vezes a gente tem muito medo do desconhecido, do oculto, do espiritual e assim... Não precisa ter medo, vocês estão sendo amparados, guiados. A espiritualidade não quer que você tema as forças espirituais. Ela quer que você colabore. Então, se joga. Aqui com a roda da fortuna na energia de vocês, traz assim muito movimento no seu entorno. Então pode ter reestruturação na empresa, mudança de empresa, de cargo, de time, de casa. Podem ter muitas mudanças no seu entorno. São mudanças mais de fora para dentro, sabe? Na sua rotina, nos seus ambientes, nos grupos, nas pessoas próximas a vocês. E essas movimentações trazem oportunidades positivas para você. Então, é importante que você esteja preparado. Tem uma pessoa que eu acompanho, na verdade duas, que elas têm cargos assim muito relevantes nas empresas que elas trabalham. E um fator determinante para elas atingirem determinadas posições foi saber falar inglês. Então, quando uma empresa foi vendida para outra, quando teve certas movimentações externas ali, ter aquele preparo favoreceu o crescimento profissional delas. Então, estar bem preparado, ter determinados conhecimentos aqui, ajuda vocês. Então, assim, aquilo que vocês se sentirem intuídos a fazer, a estudar, nos momentos que vocês se sentirem intuídos a falar, a se comunicar, façam. Porque é providencial aqui. Aí no amor veio a temperança, que é uma energia bem tranquila, assim, pra quem tá no relacionamento, é energia bem tranquila, pra quem tava meio assim na relação de cura, de calmaria emocional, sabe? Das coisas ficando mais tranquilas. E pra quem não tá numa relação, é um momento também mais tranquilo, mas que fala assim, se você se sentir só nesse momento,
confie que a vida tá te preparando para você receber algo que seja bom para você. Então não tenha pressa, não caia na tentação de querer aceitar qualquer coisa. Se mantenha na sua clareza, no seu discernimento, não saia do seu centro, sabe? Não deixe de lado o que é importante para você, não abandone as suas necessidades emocionais. Aqui no profissional, no trabalho, veio o carro, que é uma carta de movimento, então pode ter realmente mudança de emprego, promoção no trabalho, aumento salarial, é uma carta de conquista. Para quem não tiver nada disso, pode ter também algum tipo de ganho ou reconhecimento. Então, assim, participei de como é que chama, meu Deus? De um hackathon na empresa. E aí meu time ganhou. E aí a gente teve ali um reconhecimento. Ou participei de uma certa competição ali que eu ganhei um prêmiozinho simbólico. Pode ser essas coisas também. Agora, com o carro, assim, é mais favorável serem coisas mais significativas e que projetem vocês, sabe? Coloquem vocês realmente noutra posição, noutro patamar. E aí aqui no financeiro veio o Imperador, que é energia muito boa. Para quem é autônomo, muito favorável aqui. Tende a ser um ano de muito crescimento profissional e financeiro, mas precisa ter um controle dos gastos, né? Das finanças no geral. Então, assim, você precisa estar muito ciente do que tá entrando, do que tá saindo, como é que tá entrando, como é que tá saindo, né? Até se você for fazer investimentos, assim, se aproprie muito disso para você fazer com muita consciência, assim. Não coloque isso não coloque o seu financeiro na mão de ninguém esse ano. É para estar na sua mão, mas é para estar na sua mão você tem que saber mexer, né? Então, se for o caso, estude. Vamos ver aqui também os oráculos finais, começando com o monólogo. O que é que a gente tem de conselho para finalizar aqui a leitura dos librianos? Bem positiva a leitura de Libra, viu? Acho que dos signos de ar foi uma das melhores. Nada dura para sempre, lua mutável. Confie, né? Confie que os movimentos que estão acontecendo, que vão acontecer na sua vida, eles são necessários, né? Ainda mais hoje em dia, assim, antigamente era mais comum você passar 20, 30 anos numa empresa, fazendo a mesma coisa. Enfim, hoje em dia é tudo muito mais dinâmico, as profissões, inclusive, estão mudando muito rapidamente. Então, é muito natural essa movimentação, assim, mais dinâmica, mais rápida no ambiente profissional. O ancião valendo padrões ancestrais. Alguns aqui tinham muita estabilidade na família, né? Então, pais servidores públicos, pais que fizeram a mesma coisa a vida inteira, agricultores, ou que tiveram sempre aquela mesma profissão. Mesmo que seja autônomo, mas assim, que meio que a vida inteira fizeram a mesma coisa. Não se apegue a isso, sabe? Siga o seu caminho, faça o que faz sentido pra você. E também, assim, com relação a essa questão espiritual, né? Pode ser que na sua família as pessoas não tenham se desenvolvido muito espiritualmente, dado muita atenção para essa questão, mas não quer dizer que você tem que perpetuar isso. Pleiades, missão dupla, canalizando e elevando a humanidade. E sacerdotisa, onde você está sendo chamado a liderar. Como você está sendo chamado a liderar. Tem esse elemento aqui de que é como se a espiritualidade mesmo estivesse te auxiliando, te preparando para assumir uma posição de autoridade, de liderança, porque é importante que você assuma essa posição, assim. É para ser você, sabe? Você precisa em determinado momento
estar nesse lugar, influenciando, orientando determinadas pessoas. Ai. Para fechar aqui a leitura, o oráculo... Gente, as cartas, calma. O oráculo dos orixás. Veio aqui, linha de Umbanda, Xangô, Justiça, cor marrom, elementos fogo, pedra, vulcões, raios e trovões. Você está certo de que naquilo que pede há merecimento? Deseja fazer justiça com as próprias mãos? Essa linha coordena a lei kármica e tudo que se relaciona à justiça e à razão. Neste sentido, temos a lei de causa e efeito da balança da justiça universal, que garante que as pessoas recebem aquilo que plantaram, quer tenha sido algo bom ou ruim. Acredite na justiça divina, que além de punir, também protege os injustiçados. Peça livramento das injustiças e trabalhe na lei para ser merecedor da sua recompensa. Essa mensagem aqui, ela está me trazendo muito assim, de que tem todo esse preparo, esse amparo espiritual, etc. Porque é justo, é merecido para você ter um reconhecimento, ter um crescimento. Chegou a hora de colher algo que você vinha plantando há bastante tempo. É isso, assim, não tem nem muito o que dizer. Então, eu espero que tenham gostado, librianos. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente esse vídeo. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilissimatarot.com.